Começou? Começou já? Acho que a galera vai entrando aí. A galera tá entrando aí. Boa noite a todos. Boa noite. Eduardo aí. Bem-vindos, Márcia, pessoal. boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos Márcia, bem-vindos. Mica. Bem-vindos. Essa experiência nova aí de live. Nossa primeira Coração live, né, Thalita? assim, ó. Sheila. Eduardo, que já é quem acolhe todo mundo. É. Boa noite. A Marta aí, Martinha, Mônica. bem-vinda. Bem-vindos, pessoal. Galera, o som tá bom, a imagem tá boa aí, dá um joinha aí, um sim, um ok aí pra gente. Estão escutando direitinho? Nossa, gente, Ó. pessoal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Meu seja Deus, bem-vindo, Interesse Paraty. Giane. Mila, Gigé, ó. Sejam todos bem-vindos, galera. Esse bate-papo hoje com um convidado super especial aí pra nossa diocese. Muitas histórias aí essa noite. Vamos Imagem aquecer boa. o coração, O né? pessoal tá falando que tá tudo ok, tá ali. É? É. Ai, Deus. Galera da Rosário aí, a Sara. TLC Rosária entrou. Bem-vindos. Bem-vindo. Pessoal aí, a galera de outras dioceses aí também, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Joyce, a Joyce da nossa paróquia, bem-vinda. Cristo ressuscitado, olha. Sim, a galera da Cristo. Galera de De Santos Santos. aí, ó. Gente, que honra. Nossa. Bem-vindo, Tô ficando com frio na Rafa. barriga agora, hein, Thalita? Ô, vontade de ir pra Meu Santos, Deus. hein? Esquenta. E libera a quarentena aí mais, né? Bem-vindo, Será hein, que galera? Deixa eu ver se nosso o convidado convidado já tá conseguiu pronto? entrar. Já entrou, já. Oi, pessoal, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aí. A Cris aí, ó. Fala, galera! Opa, Core. Tudo Que bom? honra, hein? Melhor agora. Ai, que bênção. Como é bom te ver, meu irmão. Eu digo mesmo. Que tempo, hein? Pois é. Se eu chorar de saudade, não é falsidade, hein, gente? Pois Porque é. bateu um saudosismo muito grande. Nossa, Gente, muita história. Olha Bom que ver vocês. gostosa. muito bom mesmo. Até o Railson entrou aí, olha que beleza. Railson aí, Bem-vindo, prestigiando a nossa Railson. live, hein? Que alegria, né? Que alegria poder estar nessa noite fria, falando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que o TLC é na nossa vida, e com uma pessoa tão especial que a gente ama tanto, que agora não está tão próximo, mas que Pois é. o carinho continua e as lembranças e o coração é igual, né? Não tem jeito. Quando a gente se encontra é da mesma forma. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Imagina, eu que agradeço. A palavra fala que onde está seu tesouro, o coração está o tesouro, né? Então, o coração ainda está em Campo Limpo. Amém, aê! Aí sim. Pessoal da Diocese de Itaguaí, ó, tamo junto também, hein? Imagem, áudio aí, tá escutando direitinho? Aqui tá tranquilo, e pra vocês? Tá Tranquilo, ótimo. tá ótimo, hein? Ah, perfeito, gente. Que bom, fico feliz. Bom, Então, vamos começar? Vamos começar. Rezando, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri para te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado
Eu sempre sigo, já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor fique conosco, Senhor. Que o Senhor venha aquecer o nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, aonde nós estivermos. Não juntos fisicamente, mas com o coração unido a Ti, Senhor. Unido também por esse movimento que nós tanto amamos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da nossa live, que o Senhor cuide dos nossos planos, que o Senhor cuide das nossas famílias, que o Senhor cuide da nossa igreja, Senhor, nesse tempo de distanciamento, para que em breve nós estejamos juntos, celebrando juntos e vivendo juntos esse movimento que nós tanto amamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações corações dos vossos fiéis e acendei e neles o acendei fogo neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Enviai o vosso Espírito e tudo será tudo criado será criado e e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que Ó Deus, que instruíste os instruíste os corações corações dos vossos fiéis fazer com a luz do Espírito, Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente apreciemos todas as retamente coisas, todas as coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito, mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua sempre da sua consolação. consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de o graça, Senhor é o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós entre sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do Bendito é o vosso fruto do ventre. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, pecadores, agora e na agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Quero acolher você que chegou aí depois na nossa live aí. Seja todos bem-vindos a essa noite, onde vamos contar um pouquinho mais, né? A nossa série de live Histórias do TLC de Campo Limpo, né? Da nossa diocese, É nossa isso amada aí. diocese. E eu convido você a falar de onde você é, da sua paróquia, qual diocese, de onde você veio, de onde é o TLC que você participa, para a gente saber também, né? Quem tá aí com a gente, né? Uhum. Nosso convidado aí. Pode se apresentar, Marconi, pra galera aí que... Difícil Opa. pra galera te conhecer, né? Mas... Ah, mas tem uma galerinha nova aí que não conhece os tiozinhos mais não. Imagina! Os tiozinhos vai ficando para trás. Bem, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Para aqueles que não me conhecem, quando eu ia pregar, eu sempre me apresentava assim, né? Para quem não me conhece, não está perdendo nada, mas enfim. Né? Meu nome é Marconi, hoje tenho 34 anos, né? Fui parte da coordenação do TLC de Campo Limpo por 4 anos. Hoje estou na Diocese de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Sou casado, tenho uma filha linda, né, que é a Maria Clara, vai fazer 3 aninhos logo, logo. Né? Infelizmente, hoje não tenho mais tanta proximidade com o TLC, ainda ajudo no TLC na medida do possível aqui na minha Diocese, mas não da maneira como a gente era tão engajado aí na Diocese de Campo Limpo. Até porque a dinâmica do nosso TLC aqui na Diocese também é um pouco diferente, e família, todas essas coisas, mas o coração é sempre TLC. Sim. Se apresentar também, né? Para você que não me conhece também, sou o Emerson Moreira, participo aqui também da Diocese de Campo Limpo, sou da paróquia aqui de Cristo Ressuscitado, aqui de Embu das Artes, a galera da Cristo tá aí, a Márcia, a Joyce, A Sara, né? Bom, a Sara. Eu sou a Thalita, né? Também participo da Paróquia Cristo Ressuscitado, hoje é em Embu aqui, né? Apresentando o TLC diocesano. Hoje nós servimos no TLC diocesano, já participamos muitos anos no TLC da nossa paróquia e hoje na diocese, né? Vamos lá? Vamos. Papo sério agora, hein, Marconi? Opa, agora é para valer. A Nara chegando sempre atrasada nas lives, sempre atrasada. Mas representando em Embu também. Tá aí Ó, teve uma galera que falou que quer conhecer Paraty, gente. Casa tá aberta, hein? Sabe como é que é casa de telecista, né? Casa de telecista é casa de retiros. Olha que bênção, aí sim, hein? Então vamos lá. Bem, já encontrei gente do TLC por aqui, foi uma alegria. Legal. Acho que quando liberar aí, a gente vai marcar aí para ir conhecer o Rio de Janeiro. Vai ser um prazer. Esquentar, né? Quando esquentar, a gente vai. Gente, aqui é verão, outono e primavera. Inverno não existe. Ai, que bênção, hein? Vamos lá. Papo sério agora, hein, Marconi? Bora. Vamos lá. Tá aqui, a gente aproveitar bastante essa live aí, nosso tempo. A gente preparou umas perguntas aqui para você, né, nessa noite, né? E Maravilha. Tá? Uma pergunta assim que todo mundo quer saber, todo mundo tá na curiosidade, tá ansioso.
a gente conversando, ficou pensando, como que a gente vai perguntar isso pro Marconi, né? Como que a gente vai fazer essa pergunta para ele e tal? A gente ficou um pouquinho meio com vergonha até de perguntar, mas a gente tem que perguntar porque a gente ficou muito curioso. A gente sabe que é paulista, né? Muito tempo aqui em São Paulo, depois você foi para o Rio de Janeiro. E a gente quer saber, é biscoito ou bolacha? Cara, é biscoito. Boa. Biscoito. Rapaz, até hoje dá problema isso daqui. Aqui é bolacha! Marconi, como assim? Eu falo biscoito para não ter problema. Não, biscoito não, né? Não. Mas para falar a verdade, gente, assim, foi uma questão de sobrevivência, galera. Se eu não começasse a falar biscoito, se eu não começasse a falar casaco em vez de blusa, se eu não começasse a falar quebra-mola em vez de lombada, eu não ia sobreviver no meio desse povo. Então foi por questão de sobrevivência. Todo o nosso respeito pelo pessoal do Rio de Janeiro, mas é bolacha, gente, pelo amor de Deus. Os meus alunos, eles dentro da sala de aula é só bolacha. O problema é que se você chegar na praia, por exemplo, falar para uma criança que você quer uma bolacha, ele já regala o olho achando que vai tomar um tapa, entendeu? Tem esses problemas aqui. A galera aí comentando biscoito, bolacha. Então é biscoito. Bolacha forever, Bolacha, gente. Bolacha forever. Aí. Bom, foi difícil. Suei para fazer essa pergunta. Não, pode ver que eu pestanejei para responder. Boa. Mas vamos lá. Agora, sério. A gente cantou essa música e não foi à toa, né? E a gente queria saber tem história essa música. Por que a gente cantou essa música? O que essa música representa na sua vida, na sua história? Eu não sei se foi por conta disso que vocês pensaram, mas eu sempre falo que a minha conversão eu devo muito até ao Padre Marcelo, né? A minha mãe, ela conta, eu e a minha irmã, a gente brigava demais, a gente tinha uns arranca-rabo feio mesmo, de agressão física, né? E o Padre Marcelo, nem sei se ele ainda tem o programa Momento de Fé lá na Rádio América, e um dia minha mãe pegou 2 peças de roupas minha e da minha irmã que o Padre Marcelo pediu para abençoar, e aí naquela semana que ele abençoou aquela peça de roupa, eu voltei para a igreja, eu já tinha participado por um tempo, para nunca mais sair de vez. E a minha conversão se deu muito em cima de músicas do Padre Marcelo Rossi, né? Então essa música, Meu Pensamento, por exemplo, foi um hino. Hoje em dia tem muita gente lá na Colo de Deus. Na minha época era Padre Marcelo, e com certeza essa foi uma das músicas que eu lembro do Junão, lembro da gente tocando lá na frente da nossa comunidade Maria Mãe da Igreja. Não sei se foi por isso que vocês pensaram, mas com certeza. Eu falo que a minha conversão se deve ao Padre Marcelo nesse sentido. Foi o Emerson. Que bom que a gente acertou, então. A gente não combinou essa não, hein, galera? Fiquei até com medo aqui. Pois é, espontâneo. Mas que bom, a gente queria preparar algo diferente, uma surpresa. Eu agradeço. Que bom que deu certo, né, Thalita? Que bom que a gente não errou. Marconi, mas... Diz aí. Quer saber, em que ano foi seu TLC? Cara, eu sou da geração 2000, né? Fiz TLC exatamente no ano de 2000. A gente costuma falar que aquela galerinha do ano 99, ano 2000, foi uma safra muito abençoada aí do TLC, né? Fiz os meus TLCs, eu até coloquei a data aqui para não esquecer, no dia 21, 22 e 23 de julho do ano 2000, lá na Casa, né, da Juventude. Ainda tínhamos a Casa da Pedra, né, a saudosa Casa da Pedra lá na Casa da Juventude. Tínhamos a Casa da Pedra, Paróquia São Pedro Apóstolo, né? O Junão era o coordenador na época, o Juan Anderson também. Então foi isso aí, no ano 2000. O Silvano tá comentando aqui que a gente puxou só capivara. Foi quase isso. Puxado. Tô até com medo. Vou falar do Silvano daqui a pouco. Eu coloquei ele em umas enrascadas aí nessas histórias. Então, aguarda aí, Silvano. Vamos falar de você ainda nessa live. Tá guardado. Marconi, como que foi o pós-TLC, o seu engajamento Você já participava? Como que foi? Então, eu participava assim cerca de um ano, mais ou menos, quando eu fiz o TLC. Porque eu comecei na igreja assim, com 7, 8 anos, fazendo catequese com a maioria das crianças. E logo depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu entrei num curso de violão que tinha na minha comunidade, e ali eu fui me engajando em outras atividades. Mas já lá para os 12, 13 anos eu me afastei bastante, né? Com 13 anos e meio para 14 anos, não foi também nenhum distanciamento, até porque 12, 13 anos, vamos combinar que a gente é criança, né? Mas com 13 anos e meio eu retornei para o grupo de jovens, foi um grupo de jovens aí que até o Junão coordenava na época,
eu sempre dou esse testemunho porque eu particularmente acho muito engraçado, porque eu fui para o grupo de jovens e o que tocou meu coração foi no final do grupo de jovens, no momento da paz, que vinham as menininhas, a paz de Cristo, um beijinho aqui, um beijinho aqui. Falei, cara, eu vou vir na missa domingo, né? Aí fui na missa domingo, vou na missa de semana também, eu acho que vale a pena. E assim fui ficando no grupo de jovens. Só que aí eu me engajei muito rápido, como eu já tinha amizade com o pessoal, então eu logo entrei para o Ministério de Música, entrei para a intercessão do nosso grupo de jovens, que era um grupo de jovens, mas era praticamente um grupo de oração, né? E aí um ano depois eu já fiz o TLC, com 14 anos e alguns meses apenas, né? E aí a partir disso eu entrei de cabeça mesmo, não só no TLC, como na juventude, né? Então eu fui coordenador de grupo de jovens junto com o Junão, e depois que o Junão saiu também, fiz o meu crisma, até então não era crismado, e aí auxiliei em algumas pastorais lá na minha paróquia, na minha comunidade, melhor dizendo, pastoral do batismo, pastoral da música, né? Acho que foi onde eu mais servi. Deixa eu olhar aqui a minha colinha, que mais? Ministério de pregação, eu diria que acho que foi onde eu mais me engajei, né, principalmente, graças ao Junão, ao irmão do Junão, o Éder também, que me deu a minha primeira oportunidade de pregação no dia 1º de maio do ano de 2000, né, nunca esqueço disso. Tanto é que eu preguei na vigília que preparava o TLC que eu ia fazer, né, eu já estava ia ter a vigília e a intercessão pelo TLC que eu ia fazer, e eu já estava engajado nessa questão de pregação, de música, né? E talvez aqui, olhando a minha colinha ainda, acho que talvez onde eu mais me engajei depois do TLC foi a comunidade missionária Totus Tuus, né? Fui cofundador, né? O Junão era o nosso fundador, eu fui cofundador, e lá dentro da Totus Tuus, particularmente eu cuidava muito da parte de formação. Quando eu me converti, eu comecei a devorar leitura, né? Então eu comecei a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não cheguei no Apocalipse, parei nos profetas, né? Mas li muito da palavra de Deus, comecei a devorar livros. Na época tinha uma formação da Renovação Carismática Católica que tinha vários livrinhos, né? Formação de pregadores, formação de intercessores, coleção Paulo Apóstolo, e eu devorava aquilo ali, né? Então isso acabou me colocando muito no campo de formação e na parte de missão, né? E aí foi quando eu me aprofundei muito no TLC, porque a nossa grande missão dentro da comunidade de Totus Tuus era principalmente dentro do TLC. Então foi ali que eu me aproximei, embora pregando, intercedendo, tocando, mas participando de amizades, né, com coordenadores. Foi isso que me foi fazendo crescer, né? Eu falo que eu fui cercado de pessoas muito boas, né? Eu caminhei assim do lado de feras, né, da evangelização. Então acho que isso me edificou bastante. Tanto é que eu sempre tenho uma memória, né, a paróquia do Railson, que entrou aí lá no Santuário São José Operário, eu com 14 anos de idade, com catecismo embaixo do braço e uma Bíblia, indo pregar, e o pessoal, gente, sabe nem assoar o nariz ainda e quer pregar, né? Mas foi mais ou menos por aí que eu fui me aventurando depois do TLC. E como é que foi sua trajetória no TLC diocesano? Como é que você começou? Como foi a sua aproximação? Então, gente, eu acho que por um bom tempo eu posso estar enganado, mas acho que o nome daquela pessoa que aparece nas fotos do lado é o Ernest, né? Acho que é isso, não é? Ah, não sei. Você O tá... Gutierrez tá aí, Ah, o o Gutierrez. Gutierrez pode responder. Tem um nomezinho, eu lembro que quando a pessoa sai na foto, assim, de gaiato na foto dos outros, eu era esse cara, digamos assim. Não é o Robert, não? O Robert. Robert. É o Robert, né? Robert, é o Robert, é esse daí. Tá ali. É a tradução, né? Era o Robert. Mas eu brinco com isso porque, assim, como eu falei, eu estava cercado de pessoas muito bacanas, né? Então, por exemplo, o Junão foi assessor lá na nossa diocese, aí na nossa diocese, foi coordenador diocesano, e eu estava ali. O Junão ia pregar, eu ia atrás ali, só faltava segurar a mochilinha dele, né? Então, tanto é que eu cresci muito na pregação, indo com o Junão aí nas pregações que ele fazia. Então, estava próximo dessas pessoas, o Junão, né? O Alcione, o Léo, falando de uma primeira leva aí. O Léo, que inclusive acho que era da paróquia de vocês, né? É da nossa paróquia. O Léo, então. Então, eu tive a oportunidade de estar perto dessas pessoas, que foi uma primeira leva de coordenação diocesana. Por conta da Totus Tuus, a gente se aproximou do Secretariado Nacional na época também, né? Então, Telmo, Tarzan, Wagner Lambão. Então, estava sempre ali com eles também, quando tinha alguma missão que a comunidade também estava envolvida.
E por conta dessa questão do Ministério de Pregação, eu acho que, eu não sei dizer se isso era uma marca da Totus Tu, se era uma marca da nossa diocese, mas a gente não sabe ir pregar e voltar para casa. A gente tem mania de fazer amizade, né? E aí, por conta, é um defeito que a gente tem, né? Então, a gente foi construindo muitas amizades com coordenações paroquiais e diocesanas também, né? Então, isso me fazia sempre estar ali próximo da galera. Depois dessa coordenação diocesana, veio uma outra coordenação, que era a Pamela, o Robson, a Geise, e aí eu estava lá também, sempre com eles. Vai ter um retiro, chama o Marconi, vai ter tal coisa. Eu sempre estava ali. Então, a gente foi criando muitas amizades, né? Tanto é que eu brinco, né? Eu fui um coordenador diocesano que nunca fui um coordenador paroquial, mas sempre estava ali colado com o pessoal, né? Caminhando junto com eles. E foi isso que aconteceu numa outra geração de coordenadores diocesanos, que foi quando o Ed entrou, né? O Ed entrou ainda nesse grupo com Geise, Robson e Pamela. Depois eles saíram, o Ed permaneceu e entrou, né? O Alex, a Amanda, a Flaviana. Nessa época até chegou a surgir o convite, mas eu falava para o Ed e para outros, falava, acho que se for para ser, acho que é uma ficha que é melhor a gente queimar lá na frente. Tem pessoas aí que podem colaborar nesse momento, né? E foi o que aconteceu, até que depois, de fato, eu entrei. A gente até sempre esperava que acontecesse a tal das eleições na nossa diocese, mas não sei como é que está agora, mas as eleições para a coordenação diocesana, foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer acontecer, de fato. E aí, por convite mesmo, eu entrei na coordenação diocesana no ano de 2012, né? Fiquei 2012, 13, 14 e 15. Então, a trajetória até chegar na coordenação diocesana foi assim, né? Primeiro auxiliando, sejam paróquias, no próprio diocesano e no nacional, até que num determinado momento foi meio que oficializado, porque informalmente eu já contribuía bastante. Bacana. E só para falar, hoje é por votação. A última aqui que elegeu a Sheila foi por votação e a próxima também, se Deus quiser. Fico feliz. Fico bom. feliz. Espero que Deus escolha através do voto de cada um. Acho que uma coisa que é importante, desculpa, Thalita, te cortar. Acho que outra coisa que é essencial falar, e a gente vai entrar nesse assunto logo mais também, é que quando eu me aproximo, ou melhor, eu já estava próximo dessa galera toda, mas nessa última coordenação, teve, acho que 2 elementos que contribuíram muito, né, para que eu estivesse mais próximo ainda da galera e até depois fosse contribuir de fato como coordenador diocesano. Porque eu tinha uma memória muito saudosista dos assessores da época que eu fiz TLC, né? Os assessores eram figuras assim muito importantes no TLC Campo Limpo. Isso estou falando no ano de 2000, 2001, 2002. E quem está na caminhada esse tempo todo sabe que a gente ficou sem assessores na diocese por muito tempo. Então, quando eu me estava próximo dessa galera, eu sempre falava para o próprio Ed, falava, cara, a gente precisa voltar com os assessores, porque acho que é um trabalho essencial para o TLC. E aí a gente começou a garimpar pessoas, né? Tanto é que eu meio que até assessorei os assessores nessa época, meio que coordenava, digamos assim, sempre de maneira informal, né? Mas a gente começou a garimpar uma galera, olha, esse aqui pode ser assessor, pode atuar em determinado lugar. E a segunda questão é a escola de formação, né? Os evangelizadores. Mas isso a gente deixa para um pouquinho mais para frente. Fechado. Hoje a gente não vive sem os assessores, né? Os assessores, eu vi que eles estão aí nos acompanhando. Quem é assessor aí, dá um oi. Legal, hein, gente? Eu vi que tem bastante aí. Tem a galera que tá chegando depois também, deixa aí de onde você tá assistindo a live, sua paróquia, sua diocese aí. A nossa pastoral da acolhida ali tá funcionando bem também, né? O Eduardo ali. Obrigado, Eduardo. Tá de parabéns, hein? Valeu, Du. Mas vamos lá. Quais foram os seus maiores desafios enquanto coordenação diocesana, Marconi? Conta pra gente. Olha, eu até elenquei aqui, acho que são vários, né? Mas teve 6 pontos, e eu não vou me alongar, embora sejam 6 pontos aí, que eu acho que foram os principais desafios. Alguns acho que da coordenação diocesana, alguns talvez mais meu. Primeira questão da unidade, né? Eu acho que cada coordenação diocesana tem uma história para deixar, uma herança para deixar, e a gente nunca vai conseguir resolver todos os problemas do TLC, né? Eu lembro que o Ed reclamava muito, que ele, na época que a gente coordenava junto, que ele falava, a coordenação diocesana não pode servir só para apagar incêndio, né? Senão a gente não constrói nada, a gente só fica apagando incêndio que aparece em diversos lugares e a gente não constrói nada novo.
Era uma metáfora que ele usava muito. E a metáfora que ele falava do caminho, né? Se você sai abrindo o caminho, mas ninguém passa por ali depois para continuar deixando o mato baixo, daqui a pouco o mato se levanta de novo. Então, nesse sentido, o caminho que a gente queria deixar era principalmente o caminho da unidade. Porque o nosso TLC cresceu de uma maneira quase que exponencial, né? Quando você pensa numa diocese que tem mais de 100 paróquias, e dessas 100 paróquias eu não sei, mas eu lembro que na época a gente tinha em torno de 60, 70 paróquias com TLC. Né? É um percentual gigantesco no Brasil e acho que no mundo não tem outro lugar, né, que o TLC tenha se espalhado, aflorado tanto como na Diocese de Campo Limpo. E quando eu compartilhava isso até com outras dioceses, como a galera de Santa Amaro, eu falava, olha, a gente tem essa glória, digamos assim, esse orgulho do TLC Campo Limpo ter crescido tanto, só que a gente acabou perdendo nessa questão da unidade quando a gente olhava para outras dioceses, como a própria Diocese de Santa Amaro, que cresceu ali bem coesa, né, falando da duelo diocese e paróquia. Então acho que o nosso primeiro desafio foi esse, foi reconstruir uma unidade que a gente foi perdendo por diversos fatores, sejam as demandas paroquiais que sugam muitas vezes a coordenação e a coordenação não consegue se voltar para a diocese, né? Teve algumas diferenças entre alguns membros do clero com o TLC ou com coordenações diocesanas, né? Então, por diversos motivos, a gente perdeu isso. Então, acho que esse foi um desafio muito grande. Acho que nunca a gente vai chegar à perfeição da unidade, mas acho que a gente contribuiu muito nesse sentido, né? Então, acho que um ponto foi a unidade. Segundo, a criação de uma estrutura, né? Não que não houvesse uma estrutura anterior à nossa, mas na época que a gente passou ali pelo TLC Campo Limpo, a gente conseguiu levantar uma estrutura, acho que gigantesca, né? Se a gente pensar que a gente tinha uma coordenação diocesana, e lógico, dentro daquela coordenação diocesana, as pessoas se desdobravam para dar conta de todas as demandas do TLC. E a gente conseguiu estruturar isso. Então, se recuperou os assessores, como eu comentei, que a gente não tinha mais. A gente começou com um curso de evangelizadores que acabou virando a escola de formação do TLC. E aí, a partir disso, surgiu Geração de Profetas. E lá no Retiro Geração de Profetas, surgiu uma pessoa interessada em montar o grupo dos adoradores. Depois, na escola de formação, surgiram os marianos, surgiram os intercessores, por conta até de uma demanda. Então, a gente levantou uma estrutura gigantesca, né? E esse foi um segundo desafio, né? Eu sempre brinco que quando eu entro em qualquer coisa, eu já entro pensando em sair, né? Eu já entro pensando em sair, mas não é no sentido ruim. Eu nunca esqueço de uma frase do Telmo, que ele falava assim, eu gosto de ver a roda rodar. Parece ser meio bobo, né? Mas o negócio precisa girar. Então, quando eu sair, o que vai ficar? Né? Podem não lembrar o nome, isso é indiferente, mas se ficou... Então hoje quando eu escuto vocês falando, poxa, os assessores são essenciais. Por mais que ninguém saiba, no meu coração, lá no fundo, me dá uma alegria saber que eu estava ali futucando há anos atrás, em 2010, 2011, a gente precisa voltar com os assessores. Então, essa foi um segundo desafio. Terceiro, acho que o protagonismo dos leigos. O Padre Haroldo, ele defendia muito, né, a ideia de que o TLC ele é um movimento leigo, né? Não que de forma alguma não haja espaço para o clero, né? Tanto é que o TLC ele nos deu padres, nos deu bispos, né? Ele nos deu religiosos, comunidades, né? Muita coisa nesse caminho. Né? Mas o Padre Haroldo sempre dizia, o protagonismo no TLC, a condução, a coordenação tem que ser leiga. E a gente sabe que por N motivos às vezes isso acaba não acontecendo. Né? Seja até por um excesso de zelo do padre, né, com receio, seja pela questão de que a gente sabe que a gente viveu uma época também que as nossas coordenações paroquiais eram crianças. Né? Eu fui coordenador com 15 e 16 anos. Que maturidade que você tem com 15 e 16 anos para ser coordenador? Tanto é que eu até brinco, né? Quando você é jovem, você tem tempo e não tem experiência. Quando você tem experiência, você já não tem mais tempo. Porque aí você tem que trabalhar, cuidar de família, um monte de coisa. Né? Mas foi um terceiro desafio. Também a questão de algumas fofocas, né? Seja pelo TLC diocesano, seja até com relação à minha pessoa. Em alguns momentos a gente teve que lidar com certas inverdades. Isso não gastou muito das nossas energias, né? Porque eu particularmente eu sempre falo que a verdade se sustenta. Quem precisa correr atrás é a mentira. Né?
mas desgasta em determinadas situações. Então foi um outro desafio também. Acho que vocês estão como coordenadores paroquiais, a gente já sabe que isso acontece. Numa esfera diocesana, então, é maior ainda, né? As inverdades e as distorções daquilo que a gente coloca. Por fim, já estou terminando. Questão de transição, né? A questão da transição, né? Por isso que eu fiquei muito feliz, né? Pelo fato de hoje a gente ter um método de eleição do TLC, né? Mas acho que em diversos lugares a gente sofre com essa questão de troca de coordenação, né? Não é algo tão natural. E aí você vê o camarada entra para ficar 2, 3 anos ou 4, que era a regra, e fica 6, 7, 8, 10. Por isso que eu tenho uma memória que eu nunca esqueço, e não é demagogia. Uma vez eu fui pregar no TLC da Cristo, e eu nunca esqueço da Thalita com uma vassoura na mão, varrendo lá o refeitório da Casa da Juventude, né? E isso mexeu muito comigo, por dois motivos. Primeiro, porque você passou o bastão, né? Era uma época que você não estava mais coordenadora do TLC Cristo Ressuscitado. Então você passou o bastão. E talvez, acho que a segunda questão que achei mais lindo ainda. Normalmente, coordenador vira ex-TLCista e às vezes até ex-cristão, né? É impressionante como a gente tem aquela galera que deixa uma coordenação paroquial ou diocesana e parece que mudou, vira chave, né? E você estava ali no TLC da Cristo Ressuscitado servindo, né? Então, essa transição foi um desafio muito grande, né? Bastão fácil. Quando eu entrei, não foi uma passagem de bastão fácil quando eu saí também. E por fim, o novo cronograma, né, do TLC, que hoje em dia talvez nem seja mais novo, né? Mas na época que a gente estava no TLC, o filho pródigo ainda era na sexta-feira à noite. A gente propôs ele no sábado de manhã e teve um burburinho muito grande. Houve outras mudanças que a gente fez também, mas era uma questão de adequar a realidade do nosso TLC, né? O pessoal tudo indo dormir 1, 2, 3 da manhã para acordar no outro dia. E houve uma certa resistência, foi um desafio. Nem sei, para ser sincero, como é que está hoje também. Eu sei que algumas paróquias na época tinham aderido. Mas foi um desafio grande também implantar uma adequação, eu diria, do cronograma do TLC Campo Limpo. É isso. Eu tenho até uma experiência com você, que o Marconi, gente, ele realmente abre caminhos. Porque quando ele vai, ele não vai sozinho, ele leva todo mundo, né? E às vezes eu tava em casa, e assim, eu sempre fui muito tímida, e foi o Marconi que me chamava para todo quanto é canto, para ir partilhar. E eu em casa sossegada ligava alguém de Juquitiba. Não, você pode partilhar aqui? Nossa, Juquitiba, eu não conheço ninguém de Juquitiba. Aí, não, Marconi passou seu número, te indicou, não sei o quê. E você levou muita gente. Então eu lembro que você me indicou para muitos lugares e você sempre acreditou nas pessoas que estavam começando, né? E isso é muito bom como coordenador, que realmente a gente precisa fazer, as coisas precisam continuar mesmo quando a gente não esteja, né? E eu vivi isso de perto com você e tenho muita gratidão pela confiança que você teve, por me ensinar tanto, né? E pela amizade. Eu lembro que também até a própria Renatinha também, por muito tempo, caminhou assim, né? E a gente aprendeu muito com você. E vários outros que você indica, né? Então, realmente é muito bonito ver o quanto você acredita e quanto você fala, vai que Deus vai tomar conta quando nem a gente acredita, porque a gente ia também com o coração, né? Mas gratidão, eu fico feliz. Eu aprendi essa com o Junão, né? O Junão, ele colocava a gente nas fogueiras, assim, ó, vou pregar no final da pregação, a oração é com você. Beleza, vamos lá. Era assim que a gente fazia. O Junão não podia ir. E se der medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo, né? Reza pelo medo, né? Senhor, tira esse medo que está no coração desses jovens, né? Pois é. Mas o medo é nosso. Marconi, você deu uma pincelada aí sobre, no seu tempo de coordenação, né? As implantações que vocês fizeram, os projetos. Se você quiser especificar mais, quiser falar mais alguma coisa sobre. Quero sim, cara. Eu quero primeiro até falar da equipe, da época que a gente estava na coordenação diocesana, e aí depois a gente pode até falar também das implantações, né?
Acho que eu já mencionei, né, a questão da Flaviana, o Alex, a Amanda, a Rani, que caminhou com a gente nesse período. Quando eu saí da coordenação, estava o Rafael e o Luciano também, né, já até nos ajudavam nos evangelizadores. Os assessores aqui, eu até tenho uma lista, gente, mas é tanta gente para a gente colocar, né? Mas vamos ver, de repente a galera até tá aí, ó. Teve o Edson e a Guica, que eu sei que caminham aí firme e forte com a gente também. É, Dá um oi o, aí, Sa- Guica. o Sandro e o Vagnão, o Fabinho, o Vanderlei, Thalita, mas não é você, Thalita, é outra Thalita, lá de Isso. Tabuão. A Camila, né? O Pastel, que a gente ressuscitou também, porque o Pastel já era da primeira geração, né? A gente ressuscitou ele também, a Denise, o Rony lá do Capão Redondo, a Carol, que também nos ajudou nos evangelizadores, Régia, Robson, a Vânia lá do Embu-Guaçu, o Alan, o Denner, o Tiago, Isso. a Cássia, toda essa galera nos ajudou nos assessores, né? E além disso, a gente teve, por exemplo, nos intercessores, o Hermano, a Senilza, a Elisângela, a própria Renatinha, a Sheila, né? A Sheila, inclusive, quando ela virou coordenadora diocesana, né, na eleição, a gente até trocou umas figurinhas, porque... Bastidores. Oi? Conta aí os bastidores com a Sheila aí. Não, porque quando estávamos ainda, acho que o Ed e eu não lembro se o pessoal ainda estava com a gente na época, o Alex, a Amanda e a Flaviana, até porque eles foram saindo assim aos poucos, mas a gente fez um retiro, né, de espiritualidade, acho que para a coordenação diocesana, se não me falha a memória, lá no Seminário São José. E aí a gente convidou a equipe da intercessão para rezar por nós, né? Não vou lembrar o ano, né? Mas aí no momento de oração, não lembro se o Ed se sentiu tocado a rezar pela intercessão também. E ali o Ed, em nome de Deus, fez o chamado para Sheila compor a coordenação diocesana, isso há anos atrás. E aí ela balançou, balançou. O pessoal da intercessão ali rezou também. Acho que rolou um fica com nós, amiga, não sai, por favor. Né? E aí, naquele momento, a Sheila declinou, mas existe uma coisa, não sei se todo mundo conhece, aprendi isso com o Junão também, que é o PPV, o Projeto Pessoal de Vida. Né? O pessoal da Shalom costuma utilizar, os nossos seminaristas utilizavam. E o meu PPV, o versículo do meu PPV é: os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, que é Romanos 11, 29. Então, quando Deus chama, você pode até falar espera, mas ele não, como dizia Padre Léo, dá a paz, mas tira o sossego, né? Então, passaram-se os anos e a Sheila não teve para onde correr. Por frente de correr. Né? Então teve aí a Sheila, nos adoradores e na artes a gente teve o Maurício, o Fábio com os marianos. Aí na escola de formação do TLC teve o Henrique, a Carol, a Sário Francisco, o Railson, o Luciano, a Cida, a Cris, o Fábio, o Alan Fox, né, que está no seminário. Então a gente teve uma galera muito boa que, peço até desculpa se eu tiver esquecido o nome de outros aqui, mas tinha gente muito boa mesmo. E eu acho que isso é fruto, como eu falei, eu aprendi muito com o Junão, né? Tô repetindo muito o nome dele, porque foi ele quem me formou num primeiro momento, e aí eu fui tendo contato, igual eu falei, com uma galera muito boa, né? O Telmo, Tarzão, o Lambão, o João Cláudio, né? O Henrique, tantas outras pessoas aí, tia Zilda, tio Joel, enfim, a própria Thalita. A Thalita fica falando tudo isso para vocês, gente, mas quando falava de momento de Maria, eu lá com meus 15, 16 anos, para mim só tinha duas pessoas que faziam momento de Maria na diocese, que era a Thalita e a Bárbara. Para mim só tinha essas duas. Então, indicava mesmo. E para mim ela tirava no bolso. Essa história que ela está contando para vocês é novidade para mim também. Absurdo. Hoje não. Para mim é novidade. Né? Então, assim, a gente teve uma galera muito boa, né, que acreditava na gente. E como missionário do TLC, a gente percebia que o pessoal muitas vezes criava uma dependência muito grande da gente. Né? Por exemplo, não só fora da diocese, até dentro da diocese. Né? Em alguns momentos até entendo o porquê. Por exemplo, em Juquitiba, onde a gente levou o TLC, em outros lugares, às vezes as pessoas falavam: Marconi, a gente se inspire, a gente tem vocês por referência, porque nos falta testemunho dentro da nossa paróquia. Então a gente procura o testemunho fora, porque dentro a gente não tem. Ou aqueles que deveriam dar o testemunho, ou até estavam dando o testemunho, dão aquela escorregada que arrasta um monte junto. Né?
E aí foi nesse momento que a gente percebeu que a gente não podia alimentar essa dependência, né? Fazer com que o TLC e a fé das pessoas dependesse de pessoas que estão a quilômetros, até em outro estado. E foi aí que a gente começou a incentivar ainda mais essa ideia de formar as pessoas. Até porque eu falo que a gente viveu 3 momentos na igreja. A gente teve aquele momento de formação espontânea, no dia a dia, igual eu falei com o próprio Junão. E eu acho que a gente viveu um segundo momento, posso falar pela Diocese de Campo Limpo, a visão que eu tinha, né? Que foi um momento de descobertas de talentos paroquiais, gente fera, que estava na sua paróquia, que ninguém conhecia. Eu acho que uma grande contribuição que o nosso TLC deu também foi essa, né? O Railson sempre foi o Railson, né? O Edson sempre foi o Edson, mas os caras estavam na paróquia deles e a gente conseguiu reunir a galera e um conheceu o outro, um viu o outro, né? Então acho que esse foi um segundo momento que a gente viveu, que foi o momento de descobrir os talentos que estavam, digamos assim, escondidos nas suas paróquias. E o terceiro momento é o momento da formação. Agora não tem mais a formação espontânea, quem tinha para descobrir a gente já descobriu. Agora se a gente precisa, a gente não precisa procurar, a gente precisa formar, né? E aí foi nesse caminho que a gente começou a levantar toda essa estrutura. E não só no TLC Campo Limpo, mas acho que até falando de TLC nacional, né? Porque o Telmo, o Tarzan, né? Depois que o nosso amigo Bortolin passou a coordenação para eles, eles fizeram um trabalho de estruturação aí maravilhoso, que o Maicon tem dado continuidade aí no TLC nacional. Isso aí, gente. Vamos lá? Vamos. Em sua opinião, o que diferencia o TLC Campo Limpo de outras dioceses que você já passou? Opa, vamos lá. Cara, eu pontuei aqui 3 coisas que eu acho que diferenciam a nossa diocese com todo carinho. Ó a Sheila colocando, eu estava lá. Sheila, não me deixa mentir sozinho. E para você também, Marconi, Sim. se der tempo aí, a gente... Oi? Volta, Tem umas perguntas aqui que eu vi nos comentários. Maravilha. Eu vou até dar uma acelerada então aqui pra gente chegar nisso daí. Cara, eu coloquei 3 pontos, né? Porque me perguntam mesmo isso. O que Campo Limpo tem? A minha esposa, Camila, ela até estava na live, gente. Não sei se ela ainda continua, que ela trabalha de turno, né? Então, Camila, ela trabalhou se tiver aí. que ela trabalhou de madrugada e amanhã trabalha de manhã. O turno dela é uma loucura, né? Mas a minha esposa, a gente se planejou para morar em São Paulo, né? A nossa vida mudou de maneira abrupta para a gente vir para cá, para Paraty. E eu lembro que ela falava, eu quero conhecer Campo Limpo, porque todo mundo que vem de Campo Limpo é bom, né? E aqui na Diocese de Itaguaí veio muita gente do TLC de Campo Limpo, muita gente mesmo, né? Inclusive o nosso saudoso Heberton aí, muita gente veio para cá. Então o pessoal falou, o que tem em Campo Limpo, né? Qual que é essa diocese que tem tanta coisa maravilhosa lá? E eu enxergo 3 coisas, ó, a Camila tá aí. A primeira coisa eu diria que é oportunidade. Eu acho que o fato do TLC ter crescido tanto, igual a Thalita falava, poxa, confiar, acreditar, mas a gente tinha condições de fazer isso. A minha diocese hoje, por exemplo, a gente tem 6 paróquias com TLC. Então, são 6 oportunidades no ano para poder fazer um momento de Maria, para poder fazer um tambor. E na Diocese de Campo Limpo, a gente tinha 6 TLCs a cada 2, 3 semanas, né? Então, tinha muita oportunidade do cara errar, ver. Eu lembro que era muito comum nos nossos TLCs, você chegava lá, não, é porque eu vou fazer tal palestra no TLC da minha paróquia, queria ver como é que vocês estão fazendo aqui, né? Então, essa oportunidade das pessoas verem o TLC, o encontro, o retiro mesmo, de aprender, de ver outras pessoas. Eu lembro que o Romário, que é o nosso antigo coordenador aqui da Diocese de Campo Limpo, da Diocese de Itaguaí, ele me viu fazendo o tambor, eu falei, olha, vai lá ver o Ed fazendo o tambor, vai lá ver o Juan Anderson fazer o tambor, vai lá ver o Junão fazendo o tambor. Então você tinha muitas oportunidades de ver coisas diferentes dentro do TLC, e a gente também criou uma estrutura pro TLC. Então, eu estou falando do retiro, mas a gente tinha paróquias, por exemplo, como a Paróquia Sagrado do Coração no Campo Limpo, que tinha uma formação por mês para o TLC. Tinha aquelas paróquias que quando faltava 3 meses para o TLC, era formação todo final de semana, né? Eu lembro o Santuário São José lá no Capão, que nos meses de férias, janeiro e julho, era 30 dias todo dia. Ainda estão assim. Então, é muita oportunidade que a pessoa tem de se alimentar e de praticar, até de errar e consertar.
Segundo, acho que a nossa proximidade com outros movimentos, né, de maneira especial as novas comunidades e acho que a renovação, né, o TLC ele não é um movimento carismático na sua essência, né, mas ao mesmo tempo o fundador do TLC, que é o Padre Haroldo, é quem trouxe a renovação carismática para o Brasil. Então, querendo ou não, o TLC e a renovação tem uma história de união nesse sentido, né? E a gente teve um relacionamento muito saudável. Lógico que em alguns momentos, determinadas coordenações, determinados grupos de orações talvez tiveram alguma resistência com o TLC, muitas até plausíveis, mas o fato é que a gente desenvolveu uma espiritualidade naturalmente carismática, né? Então isso acho que nos alimentou e nos deu um diferencial também. Enquanto em outros lugares, normalmente o relacionamento com a RCC ou é uma relação de distanciamento, né, cada um na sua, ou até de atrito. E a gente conviveu muito bem com a renovação. E o engajamento, né, da nossa juventude. A gente sempre teve em Campo Limpo gente disposta a literalmente dar a vida pelo negócio, né? Não era gente que dá o tempo que sobra eu vou ser coordenador, o tempo que sobra eu vou pregar. O pessoal literalmente dava vida nos mais diversos aspectos, seja para ser um músico, para ser um pregador, para ser um coordenador. E aí eu acho que o resultado é esse celeiro que é a Diocese de Campo Limpo, né? Com todo o respeito e com todo o amor que eu tenho às outras dioceses pelas quais eu passei, a nossa diocese tem muitos músicos de qualidade, tem muitos pregadores de qualidade, tem padres reconhecidos nacionalmente. Então, eu acho que tudo isso é fruto desses 3 pontos. Tem gente aí falando para você voltar com TLC em Muriaé. Muriaé. Ó, tá aqui na minha listinha, Muriaé. Eu ia falar deles. Vai Eu vi aqui também que o Rafael de Santos pediu para contar os segredos da diocese, mas isso não será revelado nessa live. Tem umas histórias dos Jeovas para contar, de uma galerinha lá de Santos. Mas bora lá. Qual que é o período que você serviu no TLC nacional? Como é que funcionava? De período você mexeu comigo, mas vamos lá. Assim, teve 2 momentos, eu diria, no TLC nacional. Quando a Totus Tus fazia parte, o Junão era um membro, digamos assim, da estrutura ali do TLC nacional com o Telmo, e a Totus Tus meio que se tornou uma das equipes de implantação, de missão do TLC. Então, nesse sentido, a gente auxiliava muito na questão da missão. Depois a Totus Tus acabou, a gente se envolveu com o TLC, só que ao mesmo tempo, nessa época a gente criou raízes e, como eu falei, esse hábito de amizade em diversos lugares. Eu até listei aqui. Por exemplo, a gente teve a questão da Diocese de Santa Amaro, foi a primeira diocese que eu preguei fora da minha diocese, da Diocese de Campo Limpo, e foi o meu primeiro contato com o diferente, e isso foi muito bacana. O pessoal da paróquia São José Operário, lá de Americanópolis, que acho que hoje tem até uma segunda paróquia também, né, que dividiu, né? Eles são sensacionais. Então foi ali que eu tive o contato com o diferente. Taubaté, né, eu falei do Silvano, a gente foi 2 vezes para Taubaté, e eu chegava lá, não tem música, então vamos tocar. Não tem... das 12 pregações que tinha lá, o padre ia fazer 3, o padre não vem, um outro que... Silvano foi para ajudar, fez umas 3, 4 pregações. Nunca tinha feito na vida lá, do TLC. Então, TLC, em Taubaté, a gente aprendeu a ser multifunção, a cobrir diversas situações. Mogi das Cruzes, que é a diocese de Suzano, a gente serviu por amor. Eu lembro que a gente não tinha carro na época, e a gente pegava trem, fazia baldeação para tudo cotelado para pagar uma passagem só e conseguir descer de trem, né, até Suzano. Ficamos numa casa lá que o pessoal arrumou para a gente por uma semana. A Lorena, filha do Junão, pequenininha, né, e a gente servindo no TLC de Mogi das Cruzes também. Teve a Arquidiocese de São Paulo, lá com Dom Tomé, que a gente implantou o TLC também naquela região, e o Dom Tomé me ensinou 2 coisas maravilhosas. Primeiramente, estratégia. Quando ele foi implantar o TLC, ele só chamou os padres novos da diocese, né? Ele foi muito esperto, ele só chamou o padre novo, né? E a segunda coisa foi ver a função da igreja. Eu lembro que nesse encontro com o Dom Tomé, ele falava assim: gente, vamos abrir o salão da paróquia, vamos colocar videogame, vamos colocar jogos para os jovens jogarem, para os jovens se divertirem, para os jovens ocuparem. E se eles quebrarem, a gente arruma de novo. O dízimo é para isso. E você escutar isso da boca de um bispo é uma oportunidade para poucos. Acho que isso foi muito legal. Leopoldina, que é o nome da diocese, que é a diocese de Muriaé,
né? Minha primeira viagem para fora de São Paulo, implantação de TLC, foi em Muriaé. Em Muriaé, acho que eu aprendi muito essa questão da semente que morre, mas a vida que continua. Porque, por exemplo, TLC hoje em Muriaé, como alguém colocou, não está mais presente. Mas até hoje a galera tá lá firme e forte, tanto é que tem gente na live aí. Há uns anos atrás eu estava viajando, parei na paróquia onde a gente plantou TLC para assistir a missa, porque era caminho da cidade dos meus avós, a 1.200 quilômetros daqui, e tinha TLCista lá, a gente ficou conversando depois, então foi uma alegria muito grande. Teve Guaxupé também, que é na região de Minas Gerais, e ali a gente aprendeu a ser acolhido. E outras dioceses, gente, Nova Friburgo, que é a galera de Cordeiro, né? Itaguaí, que é a diocese onde eu arrumei esposa, filho, família, profissão e tudo mais, tudo veio aqui da Aprendeu a fazer diocese de... biscoito? É... É, Cara, mas eu não falo biscoito não, gente, eu falo bolacha. Agora, uma coisa que eu tive que aprender a falar foi casaco. Não dá pra chamar de blusa isso daqui, gente. Porque se você falar assim, eu vou tirar a blusa, pra uma menina, por exemplo, ela vai achar que você quer que ela fique só de sutiã. Porque pra eles, isso é blusa. Então, Gente, isso é blusa. Então é um problema sério. Então, casaco eu tive que aprender. Mas bolacha eu ainda falo, gente. Pode ficar tranquilo. aproveitando, Marconi, quero, aproveitando o merchan aí, blusas do TLC aí, tem disponível aí, quem quiser fazer pedido, tá? Manda uma Pra mensagem. quem for de Paraty, é um casaco pra Manda andar de pedido aí, Itaguaí, galera tá de outra classe. diocese aí. Olha o nosso Insta aí, tem a blusa, camiseta aí, gente, tá? quem Pra não, ajudar a diocese quem não também. sabe, ele é o nosso ministro da Economia, né? Paulo Guedes aqui do TLC. Então eu tenho que pedir, né? Isso aí, gente. E a gente A envia para missão todo precisa. o país aí, se precisar. Depois eu vou pedir a minha, Boa, boa. Boa, boa. com Vou dar uma certeza. chamada aqui, Marconi, ver se eu acho algumas perguntas aqui. Eu não sei Legal. mexer muito bem nos botãozinhos aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quem não tem? Tinha uma pergunta aqui pra gente. Quando você vai procurando, Emerson, eu quero só fazer aqui de novo um agradecimento à galera dos evangelizadores, né? Eu acho que a formação de evangelizadores, a escola de formação do TLC, acho que foi um dos maiores benefícios que a gente deixou para a diocese, né? E eu sou muito grato por Deus ter nos dado essa oportunidade. A galera da IFTLC, os evangelizadores lá de 2011, 2012, né? Fica todo o nosso carinho para esse pessoal. Marconi, a Cris Souza Diz aí. está perguntando aqui como você vê o movimento hoje, TLC. Cara, assim, a gente tem, quando eu falo hoje, a gente precisa falar de dois momentos, né? Porque esse momento de pandemia virou a chave total, né? Então a gente precisa falar talvez de um momento retroativo, né? Hoje eu vejo o TLC redescobrindo a sua essência e a sua história, digamos assim. Eu lembro que antigamente, por exemplo, você ia em muitos lugares, todo mundo sabia quem era TLC, mas não sabia quem era Padre Haroldo, por exemplo. Era muito comum isso acontecer. E hoje, até pelas tecnologias que a gente possui, o TLC ele é mais reconhecido pelos seus próprios membros, de saber que tem uma estrutura nacional, que tínhamos um fundador, né, que faleceu recentemente, né? Agora, por outro lado, o que eu sinto muita falta, né, e eu acho que isso é uma das carências, talvez, do movimento, e aqui falando de uma maneira geral, né, é esse engajamento, né, que eu não enxergo em todos os lugares como eu enxergava antes, né? Em muitos lugares o TLC virou retiro, né, não é mais um movimento, né? Acho que esse é um dos pontos, né? E num segundo momento também, né, eu acredito que o TLC ele precisa se lembrar de que ele está dentro da igreja e a igreja lembrar que o TLC está dentro dela. E por que eu falo isso? A minha diocese hoje, a diocese de Itaguaí, eu sempre falei dela de boca cheia, quando eu ainda era de Campo Limpo, porque foi uma diocese onde eu via toda a paróquia envolvida no TLC. Né? Então você ia para o TLC, estava lá o pessoal do ECC, estava o pessoal da catequese, estava o pessoal da pastoral da sobriedade, estava o pessoal da renovação carismática, cada um ajudando numa coisa. Então o ECC cuidava da cozinha, a renovação fazia intercessão, a catequese dava lá a palestra de igreja, a paróquia inteira se envolvia. E aí nesse sentido eu percebi isso nos primeiros anos aqui, que o índice de pessoas que ficavam na igreja era muito alto em comparação com outros lugares, justamente porque a igreja inteira fazia o TLC. Não que o TLC precisa da igreja como um todo, né? Precisa, mas é no sentido de se perceber que quando o TLC faz algo, quando a renovação faz algo, quando o pastoral A ou B faz algo, toda a igreja faz, né?
e em muitos momentos a gente vive meio que nos nossos guetos, né? Eu lembro que eu sou ministro da palavra e numa celebração que eu estava fazendo, no final da celebração, um telecista me procurou, falou: Marconi, você, cara, como é que eu faço para te escutar? Pô, sua homilia foi tão legal, queria ouvir uma pregação sua. Eu falava: cara, hoje, ou quando eu celebro, ou se no TLC surgir um convite. Por quê? Porque a gente fica nos nossos guetos. O pessoal do grupo de oração está só no grupo de oração. Aqui a gente tem uma missão chamada Missão Enchei-vos, né? E aí a galera do Enchei-vos fica só lá no Enchei-vos, o TLC fica só no TLC. Então acho que a gente precisa abrir as portas e trabalhar mais junto, né? Eu vejo o movimento precisando dessa articulação com o geral. E a gente tem tentado construir isso até através do setor juventude, que foi uma coisa que no estadual a gente tentou fazer, que era inserir os representantes aí do TLC no setor juventude. Hoje o TLC tem cadeira no setor juventude da CNBB, coisa que a gente não tinha, né? Então acho que a gente avançou nesse sentido também. A Sheila falando do Ed Garcia. A Camila aqui também está falando do curso de evangelizadores, né? Sua esposa, que foi essencial na vida dela. Entendedores entenderão. Raíssa, cadê meus crepes? A gente exportou evangelizadores, né, gente? Não sei se quem não sabe, a formação de evangelizadores a gente levou para outras dioceses. A Camila está agradecendo assim, gente, porque foi nessa formação que eu a conheci, entendeu? Ah! Padre Rodolfo entrou na live. Padre Rodolfo foi um abraço também. A bênção. Bem-vindo, Padre. Sua bênção. É muito maior, né? Acredito que nessa dinâmica de interação dos grupos, comentou sobre o TLC. Olha que honra, O Padre. Ed. Raíssa dando risada. Raíssa estava lá no dia que eu conheci a Camila, entupiram ele de crepe. Eu compartilhava com ela. Foi muito bacana. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Tem mais. O tempo já tá acabando. Tá acabando, já passou tão rápido, né, Marconi? Passou voando, cara. Isso aí, Ed. A Camila é sortuda mesmo. O Marcos tá pedindo aqui, Marconi, você falar. Falar do Imaculado Coração de Maria, que você ajudou muito lá. Não sei se... verdade. Paróquia Imaculado do Coração. Essa Paróquia Imaculado do Coração é a do Macedônia, né? Lá do Edson, da galera, não é? Sim. Ali eu aprendi muito, gente, porque a galera adotou. Eu lembro que... E essa foi uma experiência, acho que muito clara, daquilo que a Thalita falava de passar o bastão. Porque assim, gente, falando de todas as funções TLC, o que eu mais amo é ser coordenador de sala. Eu adoro coordenar uma sala de TLC. E aí eu fui cobrir alguém, se eu não me engano, alguém não podia ser o coordenador, era o Junão, o Anderson, não lembro, eu sei que eu fui e, criei uma amizade gigantesca com a galera de lá, né, a Guica, a Carol, o Edson, tantos outros, o Márcio, e o pessoal começou a me chamar todo ano para ser coordenador de sala do TLC, mas a gente começou a cair justamente nessa questão. Poxa, a referência tem que estar na paróquia, né? E aí a gente começou a fazer todo um trabalho lá, até o Edson e outras pessoas depois começaram a conduzir a sala do TLC. Né? Mas foi uma paróquia que me acolheu com muito carinho e a gente deixou essa semente lá também. Marconi, apareceu aqui, ó, faltam 1 minuto e 57. Show! A gente já quer agradecer você já, agradecer a sua participação, foi uma live muito boa, assim, uma experiência muito boa para a nossa diocese, te escutar, matar a saudade, que a gente... Marcar aquele encontro lá que você tá me devendo faz tempo, né, Nona Paola? Nona Paola, pizzaria, não. Nunca esqueço. Nunca, faz tempo, né? Quando você estiver aqui em São Paulo aí, passar essa pandemia aí, dá um alô pra gente também, pra gente marcar, pra gente se ver, bater um papo legal. Agradeço com certeza, muito. Compromisso. A sua família também, por livrar você, a Camila aí, que tá nos acompanhando. Deus abençoe, né? Sua filha. Também. Agradecer a galera aí que participou com a gente aí desde o início da live, a galera que entrou depois aí, muito obrigado. Não perca as próximas lives do TLC, né? Que vai acontecer todas as sextas-feiras aí com convidados muito especiais ainda também, que passaram por nossa diocese, que estão na nossa diocese ainda. Então, muito obrigado, galera de outros dioceses aí em peso, Minas Gerais, Santos, Santa Amaro, Rio de Janeiro. Pode sim, Márcio. Eu vi muita gente aí. Então, muito obrigado e queria, pra gente encerrar aí, um pouquinho que falta, você deixar uma mensagem aí rápida pra gente. 30 segundos. 30 segundos. Maravilha, vamos lá. Primeira mensagem, galera. Servir não é se servir, acho que essa é a primeira coisa. Segundo, servir é fazer o outro crescer. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês.
E segundo, né, o nosso lema é sempre mais alto, né? Então que a gente nunca se acomode. Se não for para ir mais alto, que a gente pelo menos vá sempre mais profundo, né? Às vezes, por N motivos, a gente não pode mais ficar almejando